para começar, mas hoje vai ser a aula 4 dos dias de Noé. A aula sobre o que Noé experimentou que nós ainda não tínhamos experimentado. Qual é o sentimento que Noé experimentou que nós hoje na nova aliança ainda não experimentamos. Noé foi o primeiro ser a participar dos novos céus e nova terra. Noé participou do que Jesus prometeu para nós como promessa sublime de participar de um novo mundo. E esse novo mundo que Deus prometeu para nós foi dado aos dias de Noé, para que, então, quando o Senhor disse, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, então esse primeiro entendimento de dias de Noé é que, além de Deus estar irado com o mundo, que nós iríamos participar da reconstrução do mundo. Então, quando o Senhor estava dizendo sobre novos céus e nova terra, ele não estava só... meio frio mesmo. Novos céus e nova terra significa que ele não estava dizendo um termo novo, ele estava apenas reproduzindo algo que já tinha acontecido na terra. Qual era? Noé viveu às portas de um novo mundo. Noé adentrou no novo mundo através do reino dos céus e manifestou seu favor, sua graça, seu toque sobre... Deus colocou seus ensinos, as suas ativações sobre a vida de Noé, de forma que ele andou e reconstruiu o mundo. Então, Apocalipse vai apresentar para nós alguns padrões da Nova Jerusalém, que era o que Noé manifestou na sua vida. Então, Noé tinha que apresentar no seu condição um comportamento de vida que deveria adentrar também na Nova Jerusalém. Eu quero ler um texto e depois de ler esse texto eu quero orar e a gente entrar no que Deus vai expor, qual é o pensamento de Noé. Apocalipse, se você puder colocar comigo, Apocalipse 21, 9, Apocalipse 21, verso 9, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até que uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são os nomes das tribos de Israel. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê essa mentalidade do que Noé precisa estabelecer. O Senhor precisa ativar no nosso coração, nosso espírito, e a verdade do Senhor venha sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Tirar do vibrador aqui, que só um pouquinho. Isso. Qual que é o texto? Apocalipse 22, 9. Então, Apocalipse dá uma entrada, ele visualizou Noé, foi o primeiro ser a ver as promessas de Jesus se realizarem, as promessas mais fundamentais da nossa terra, da nossa era. Qual é? Um novo céu e nova terra. Quando Noé saiu da arca, foi apresentada a ele um novo mundo, e a sua responsabilidade era viver um modelo profético, viver um modelo familiar, comunitário, que ia tornar a terra agradável a Deus, como era no Éden.
Noé tinha a oportunidade que Adão tinha perdido. Então, quando Adão e Noé quando Adão perdeu o paraíso, a comunhão com Deus, Noé entrou novamente neste lugar, e quando ele entrou nesse lugar, ele tinha a chance de vivenciar também uma família santa. Então, o padrão dos homens dos últimos dias são homens e mulheres que vão estabelecer uma comunidade que vai viver o Éden de Deus na terra. O meu pastor me deu um ensino que eu ainda estou digerindo nessa semana passada. Nós estávamos conversando com um casal e ele disse uma expressão assim: Deus colocou um anjo na porta do jardim, nunca foi na porta de um motel. Então Deus, ele se opõe, ele coloca desafios espirituais, não é para você não pecar, para você não transgredir, mas ele coloca para você desafios espirituais, uma luta para que você se torne semelhante a ele, para você recuperar o que você perdeu. Então Deus faz muito mais força, você tem que fazer muito mais força para conquistar um segredo espiritual do que para vencer o pecado. Porque, entenda, Deus não vai desfazer o que ele fez, Deus não vai baixar o nível dele por causa de você. Deus não vai baixar o nível dele por causa de você. Deus não vai reduzir o padrão para agradar eu e você. Então, quando Noé apresentou um lugar de honra favorável a Deus, quando Noé estabeleceu um princípio sobre ele, ele tinha a oportunidade de reconstruir tudo aquilo que Adão tinha perdido. Noé tinha um plano para estabelecer novamente o que Deus tinha manifesto na vida de Adão. E por que não deu certo? A Bíblia diz que Noé fez uma vinha e se embriagou com ela. E apesar de ter se embriagado com a vinha, o resultado da maldição não foi por causa do embriagamento, foi porque ele amaldiçoou o seu filho. Se os 3 filhos de Noé deram herança a todos os povos, Noé, no momento da sua ira, ele amaldiçoou 1/3 da terra. Então ele condenou uma parte da terra amaldiçoada por causa desse pensamento. Então, nos dias de Noé, nós precisamos atentar que nós somos homens e mulheres que não podemos nos embriagar com aquilo que foi nos entregue. Numa terra que foi reconstruída, Noé faz uma vinha, e essa vinha que Noé entregou, ela embriagou ele, e ele, embriagado, amaldiçoou o seu filho. Se a arca que tinha sido feita, preste atenção, ele tinha feito uma arca para salvar o seu filho, a vinha foi o instrumento dele perder. O seu filho foi salvo do dilúvio, mas foi contaminado pelo vinho. O filho de Noé não foi morto pelas águas do dilúvio, mas foi morto pela água, pelo vinho da vinha de Noé. Então tem muitos homens e mulheres que receberam o encargo de Deus, mas nos dias de Noé ele vai e manifesta contrário à ordem de Deus. Nós recebemos uma autoridade para construir uma redenção às nossas famílias. Nunca nós podemos construir algo que vai contaminar os nossos filhos. Ah, João, mas foi porque o filho de Noé, Cã, ele viu a nudez do pai dele. Ok, mas se Noé não tivesse embriagado, não tinha nudez, e se não tivesse nudez, não tinha maldição. Então Noé desfez uma parte da tarefa que ele tinha estabelecido. Hebreus 11:17 diz assim: Noé aparelhou uma arca para a salvação sua e sua casa. Correto? E depois Noé aparelha uma vinha que vai amaldiçoar o seu filho. Então, nos dias de Noé, são homens de discernimento que vão, pela glória de Deus, saber interromper a sua tarefa. Se
Cã tivesse construído a vinha, se Sem tivesse construído a vinha, se Jafé tivesse construído a vinha, não tinha um terço da terra amaldiçoada, porque nos dias de Noé, homens são tentados a nunca passarem o bastão, a nunca entrarem, se perpetuar. E eu preciso, quando falo de perpetuar, te lembrar de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Na Babilônia, Babilônia não é apenas um lugar geográfico. Babilônia é um conhecimento que se levanta contra a sabedoria de Deus. Ela é uma forma de pensar com lógica que é contrária a lógica que as escrituras apresentam. Então Daniel vai lá e interpreta a mensagem de Deus para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tinha uma mensagem de Deus. Deus tinha dito a ele: Nabucodonosor, depois de você vai vir outro rei. Nabucodonosor sonhou com uma estátua que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, o tronco era de prata, as pernas eram de bronze e os pés de ferro de bronze. Ele entende a mensagem que Daniel interpretou para ele, ele tinha uma palavra de Deus, ele entende isso, só que ele vai lá e constrói uma estátua toda de ouro. O que ele estava passando uma mensagem? Daniel, eu não vou passar. Se a cabeça de ouro sou eu, o tronco também será eu, e eu não quero passar o bastão, porque a mentalidade da Babilônia é essa, é a mentalidade de não passar o bastão. Foi o mesmo erro que Noé cometeu lá na vinha. Noé foi lá, ele se embriagou com a vinha porque ele não soube encerrar a sua tarefa. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu conheço homens e mulheres que eles perderam a credibilidade, eles perderam a graça, porque eles não confiam em determinar um legado, dizer eu só vou até aqui. Essa autoridade só me foi confiada até este lugar. Então preste atenção, Noé passa em torno de 100 anos construindo uma arca para salvar a sua família e depois planta uma vinha que condena grande parte do que ele tinha feito. Por quê? Porque o discernimento que Deus espera de nós como os filhos atentos, que não nos embriagamos com o vinho onde há contenda, onde há libertinagem, é alguém que sabe discernir o tempo de parar. Essa é a tarefa que Deus está aguardando de mim, de você, ter um coração que nos faz saber, eu só posso ir até aqui, a minha tarefa só aqui. No primeiro modelo sacerdotal regulamentado da Bíblia, o sacerdote tinha aposentadoria programada. Ele era programado na sua aposentadoria. O sacerdote iria trabalhar 30 anos, 25 no serviço e 5 anos de aprendiz. Então, se você não tem uma ideia de poupar, você vai acabar pelo excesso condenando seus filhos. Noé constrói uma arca para salvar os seus filhos e depois a vinha condena um dos seus filhos que ele tinha feito para salvar. Por quê? Porque na embriaguez nós manchamos o nosso discernimento. Correto? Não está escrito em nenhum lugar das Escrituras para você se embriagar com o Espírito Santo. Aliás, a figura lá oposta, ela quer dizer assim, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o cheio do Espírito Santo não te gera embriaguez, ela te gera discernimento, e você cria uma capacidade de entender e discernir o que Deus tem falado, ouvido e pensado através de você. Então, quando Noé, ele constrói a vinha, ele está, após daquela condição, desfazendo boa parte do que ele tinha feito. Isso fala muito de muitos ministérios que nós conhecemos, que ministérios que no começo era explosão de glória, tarefa, de entendimento, e eles terminaram manchados o seu serviço, porque eles não tiveram discernimento de saber parar aonde o Senhor tinha estabelecido para eles. Então, quando o Senhor Jesus nos diz que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, um dos aspectos que ele estava dizendo que vamos trabalhar para salvar nossa família e após isso, quisemos encerrar a tarefa depois da família salva. A perpetuação do serviço tem desfeito muitas obras extraordinárias que muitos homens e mulheres de Deus
estabeleceram. Então, saber parar, saber quando parar, saber qual é o tempo de você encerrar o serviço é importante para Deus, é importante para você e é importante demais para os seus filhos. Entenda isso. Se você conseguir perpetuar uma palavra, liberar sobre os seus filhos, e eles começaram a desenvolver o que você estabeleceu, pronto. Então nós estamos aqui para levantar uma geração de homens e mulheres piedosas, tementes ao Senhor, favorecidos e fortalecidos no Espírito Santo. Mas para isso, para esse entendimento, eu preciso que você esteja aportado que o seu ministério tem hora para acabar. Se o seu serviço não tem hora para acabar, não foi Deus que te entregou. Noé foi estabelecido e perdeu quase todo o seu trabalho porque ele não soube quando parar. Ele foi se reinventar. Não, irmão, nós não fomos chamados para nos reinventarmos no ministério. O ministério não é um comércio. O ministério é um serviço espiritual que é uma missão e uma tarefa. Eu concluí. Entenda isso, se quando eu não sei aonde vai o meu limite, eu estabeleço inimigos que são contrários ao que Deus estabeleceu. Nós precisamos saber o tempo de pausar, o tempo de entender o que Deus estabeleceu para nós. Se você não sabe qual é a hora de você parar, qual é o tempo, pergunte ao Senhor até onde eu devo ir. Porque consigo muitos ministérios que têm se perdido nisso. Tem se perdido nesse anseio de fazer uma grande obra. Talvez a grande obra que você faça, a igreja que vai marcar o tempo dos fins, foram apenas 8 pessoas e se tornaram o cenário profético que Jesus considerou ideal para ele voltar. Uma igreja com 8 pessoas, uma comunidade com 8 pessoas, os dias de Noé. Então, por favor, entenda isso. Talvez saber o tempo de parar seja extremamente importante ou mais importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então, eu vou voltar e fazer de novo esse paradoxo para você entender. Noé foi chamado para aparelhar, segundo Hebreus 11:17. Noé aparelhou uma arca para a salvação sua e de sua casa, e assim condenou o mundo antigo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, Noé foi convidado por Deus, divinamente instruído a respeito das coisas que deveriam acontecer. Ele escuta uma palavra profética da parte de Deus. Deus, ele consegue engravidar os seus filhos dessa palavra. Seus filhos creem no que Noé está falando e Noé se desenvolve nisso. Só que depois, pela ânsia de continuar, Noé produz uma vinha. Irmão, Isaac, Deus começa a contar a história de Jacó. Isaac vai morrer bem depois. Isaac abençoa Jacó achando que ia morrer. E quando Jacó passa 20 anos lá em Padã Arã, quando ele volta, Isaac ainda está lá. Ainda está lá. Entendeu? Você tem que saber passar o bastão no vigor. Você tem que saber estabelecer líderes quando você está ainda no seu melhor. Por quê? Porque este lugar eles vão ser herdeiros de algo forte. Quem não passava o bastão mesmo estando velho, fraco e cego era Eli. A Bíblia diz que Eli estava gordo e cego e ele não tinha continuidade. Ele não sabia estabelecer novamente. Por quê? Porque ele já tinha perdido a visão. E deixa eu te falar, quando você não tem alguém que você confia, e eu preciso pautar isso, a Bíblia diz que Elias, fugindo de Jezabel, ele vai para as cavernas. E lá Deus fala com ele, fica tranquilo, Elias, porque ainda tem 7.000 homens que não se dobraram. Durante muito tempo eu quis procurar esses 7.000 homens nas escrituras e estava explícito, estava embaixo do meu nariz e eu não conseguia encontrar. Onde estavam os 7.000 homens? Grande parte dos 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Na escola de profeta, Betel, Ramá, Gilgal e Jericó. Onde Elias era líder.
Porque quando nós não acreditamos no que nós estamos fazendo, nós não passamos o legado. E assim nós queremos continuar perpetuamente. O Senhor teve que dizer: Elias, acorda, unge outro em seu lugar. E tem um monte aí que está disponível para isso. Se você não tem autoridade de Deus para passar o seu legado, é porque você não é ninguém que está. Não é que não tem pessoas dignas, é você que não foi aprovado. Tudo que Deus aprova, Ele dá continuidade. Tudo que Deus estabelece, Ele dá continuidade. Então, se você não consegue enxergar alguém que dá para fazer melhor do que você, o que você está fazendo, o problema não está nas pessoas que estão aprendendo com você, o problema está em você. Toda vez que Deus encontrou um homem que o agradou profundamente, Deus quis multiplicar esse homem. Então, se ninguém é tão bom quanto você perto de você, o problema é você. Se ninguém faz o seu serviço que você olha e diz: olha, essa pessoa faz isso extraordinariamente, esse aqui vai conseguir fazer melhor do que eu, porque Jesus, o maior discipulador da história, ele chegou para os discípulos e disse: vocês farão obras maiores. Os discípulos eram melhores que Jesus? Não, mas por causa de Jesus, pelo que Jesus estava fazendo e ensinando, Jesus acreditava tanto no ensino dele, que por causa do ensino deles, os discípulos iam fazer mais. Então Noé falhou na continuidade. Está na hora da gente acordar nisso e fazer na continuidade. Então que Deus desperte o Espírito dele em nós, que Deus desperte o Espírito dele em nós e nos faça resplandecer. E olhar para os nossos filhos e saber: eles estão prontos para estabelecer o altar, eles estão prontos para estabelecer. Você sabe que uma das coisas que mais marcaram Deus foi Abraão. E Abraão fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E quando Deus vai se apresentar para Jacó, ele diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão, e eu sou o temor de Isaque. Abraão foi aprovado por Deus porque Isaque temia o Senhor. Você precisa entender: Isaque temia o Senhor porque Abraão estava aprovado. Se você não entender isso, que nós precisamos entrar nesse lugar e as pessoas vão manifestar o Senhor através de nós, manifestar o favor do Senhor através de nós, na nossa casa, nos nossos filhos. Se não há ninguém que pode fazer o que você faz na sua comunidade, perto de você, você não é um bom discipulador. Se não há ninguém que pode fazer o serviço tão bem como você, é porque você não pode ser substituído. E quem não pode ser substituído não pode ser promovido. Entende? Se você não dá honra ao que você está fazendo, se você não dá honra ao lugar que você está, se você não dá honra aos discípulos que estão te ouvindo. A maioria dos líderes que eu conheço, eles carregam uma mancha muito grande, que não é um adultério, é uma mancha de querer, amam pregar mais fora do que dentro. Eles respeitam mais os discípulos da outra igreja do que a dele. E isso é uma vergonha da parte de Deus para nós que somos líderes, que somos pastores, que somos alguém que tem uma carga para ensinar. Nós temos que liberar-nos da nossa comunidade, nós temos que confiar nos que estão perto de nós. Do mesmo jeito que nós precisamos urgentemente estabelecer um coração dos filhos, sabe? Bendito seja o Deus de Sem, habite Jafé em suas tendas. Então, por favor, Noé tinha um herdeiro para a fé dele. Não estou expondo Noé, que é isso, mas a vida dele foi publicada para que a gente meditasse nos seus ensinos. Entenda isso: Deus está estabelecendo um princípio para nós funcionarmos no que Ele colocou. Como funcionar no que Ele colocou? Gerando um ambiente onde os nossos filhos serão muitos melhores que nós. Os nossos discípulos serão muitos melhores que nós. A nossa família será muito melhor do que nós, porque eles vão falar do nosso caráter, eles vão falar do que nós fizemos, eles vão falar do lugar que nós entramos. Então eu te peço, em nome de Jesus, que você não construa uma vinha quando Deus te deu uma ordem para fazer uma arca. Não se embriague para amaldiçoar aquele que você construiu uma arca para salvar.
Não manche as suas mãos com o sangue de Cã, você salvou ele. Então, por favor, este é um ambiente. E a reconstrução do novo mundo, ela passa por homens sóbrios. A reconstrução do novo mundo, ela passa por homens sóbrios, que abriram o entendimento, que abriram a mente para entender a estação que o Senhor nos colocou. A reconstrução do mundo faz parte de homens e mulheres que apostaram a vida para que os seus filhos se tornem semelhantes ao Senhor. O maior mandamento disso está escrito assim: amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deuteronômio 6:4, Hashem ao Israel, o Senhor Deus é o nosso Senhor. 6:5, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração. 6:6, nunca se apartará das palavras dessa lei. 6:7, inculcarás essas palavras dos seus filhos. O Deus entende que você ama Ele de todo o coração quando você gasta a sua vida para ensinar os seus filhos a temerem ao Senhor. Deus te reconhece como você alguém, não é você somente de mãos levantadas, em lágrimas, buscando ao Senhor na igreja, que Ele fala: esse aqui me ama. Ele te ama quando Ele vê você gastando a vida ensinando os filhos a amarem ao Senhor. Ele diz: amarás o Senhor e inculcarás nos seus filhos. Está no mesmo contexto, está no mesmo lugar, está no mesmo ambiente. Então nós não vamos plantar uma vinha para amaldiçoar aquele que nós construímos uma arca para salvar. Entende isso? Então Deus, ele vai se opor a esse sentimento de você não responder à palavra de Deus. Entenda, você tem que fazer muito mais força para prevenir, para voltar para o lugar bom. Jacó, só se foi Jacó porque ele lutou foi com um anjo. Entende? Para ele ficar rico, ele teve que lutar apenas com ursos e leões lá cuidando. Jacó teve que passar a noite no sol e no frio para ele ficar rico, para cuidar. Quem lutou com ursos e leões foi Davi, né? Mas Jacó teve que passar a noite no sol e no frio para proteger o rebanho. Ele gastou, mas a maior luta da vida de Jacó foi com um anjo, não foi para ficar rico, foi para ter a sua natureza transformada. Deus se opõe a você quando você decide buscá-lo. Por quê? Porque Deus não entrega o segredo dele para qualquer um. Então você seja rebatida por Deus para isso, seja acordado por Deus para isso, seja estacionado por Deus para isso. Eu estou ansioso pelo favor de Deus para que eu me torne semelhante a Jesus. E como é semelhante a Jesus? É eu gastar a vida para se tornar quem o Senhor disse que deveria ser. Entendo, o esforço maior é para ser agradável a Deus. Então, Noé se gastou a vida muito mais para se tornar semelhante a Jesus. Mas confie nisso, lute neste ambiente para se tornar semelhante a Jesus, para gastar. Então nós não jejuamos somente, é um primeiro nível, nós jejuamos para fugir do pecado, mas agora é um convite que nós jejuamos para a natureza diabólica sair e o favor de Deus voltar. Há uma natureza que nós precisamos. Noé teve 3 filhos, um foi santo, um foi imundo e um foi comum. E a frase mais importante que o Senhor me disse na vida foi: João, não ser comum é uma maldição. Por favor, preste atenção. Qual foi a prensa comigo? Como é o nome do filho amaldiçoado de Noé? Cã, que deu origem a Canaã, ao povo, correto? Então Deus entrega para Abraão a terra de Canaã. Então Deus resolveu o problema do imundo, mas nunca fez nada pelo comum, porque se você não é comum, Deus não tem uma resposta para te entregar. Homens comuns não tocam o coração de Deus. Ser comum é pior do que ser maldito. Então, se eu não gastar a minha vida, não gastar a minha força, não gastar meu entendimento, não me deixar me consumir para ser alguém extraordinário diante de Deus, eu vou continuar sendo alguém sem resposta.
Entenda isso no nome de Jesus. Deus está despertando o nosso coração para esse lugar, para esse sentimento. Nós precisamos gastar a nossa vida, gastar o nosso coração, gastar as nossas forças, desculpa, numa vida simples, rendendo-se ao Senhor, para que o nosso família seja estabelecida e podemos ser aprovados. Entenda isso. José, ele teve menos filhos do que todos os outros 12 irmãos. Ele teve 2 apenas, ele teve Manassés e Efraim. E todos os seus filhos foram aprovados por Deus, que se tornaram líderes em Israel. Jesus, nos dê essa graça de fazer que os nossos filhos recebam a nossa porção de herança. Isso é um serviço aprovado, irmão. José não herdou a terra, mas os filhos dele se tornaram tribos. José suportou o cativeiro, suportou a cadeia, suportou o palácio, porque as corrupções no palácio eram maiores do que na cadeia e na casa de Potifar. Mas por que o Senhor estabeleceu isso para eles? Porque ele aprovou e os filhos de José se tornaram herdeiros no lugar dele. José, se tivesse lá, tinha só uma herança, mas como os seus filhos foram, ele teve 2 porções, se tornou primogênito, recebeu a bênção e os seus filhos receberam dupla porção. É por isso que eu estou lutando. É para este lugar que eu estou lutando. É para que os meus filhos recebam uma porção superior. Os dias de Noé vão de encontro perfeitamente com a profecia de converter o coração dos pais com os filhos e dos filhos aos pais. Esse cenário profético está estabelecido para nós. O Senhor só volta para buscar homens que estão lutando por tudo para salvar sua família. Quem está gastando a sua vida para ativar a sua própria casa. Entenda, o púlpito mais importante que você vai pregar é o sofá da sua casa. Para os seus filhos. É a sua mesa de almoço. Então Deus está nos chamando para operar nesse lugar. A viver diante desse pensamento. A acordar diante deste lugar. Então que o Senhor libere sobre nós esse sentimento. E nosso coração esteja voltado para gastar a nossa vida, para gastar o nosso coração, para gastar o nosso favor diante do Senhor. Pai, obrigado por isso. Então, entende, os dias de Noé são dias de homens que entendem que o seu serviço tem data para acabar e que eles precisam estabelecer pessoas em seu lugar. Esse é o sentimento que carregava em João Batista. João Batista, primeiro os 2 obreiros de Jesus foram dados por João. Ele disse: olha, o meu ministério está diminuindo, o meu serviço está se encerrando, está na hora de vocês ouvirem aquela voz, está na hora de vocês seguirem aquele ensino, está na hora de vocês andar naquela direção. Jesus fala com Elias dizendo: Elias, unge Eliseu, o profeta, em seu lugar. Não é traz Eliseu para a sua igreja, coloca Eliseu para te substituir. O que eu estou te dizendo? Estou dizendo que o espírito profético desses dias vai fazer você levantar pessoas que vão fazer o seu serviço se tornar inútil. E você vai terminar a tarefa dizendo: olha, eu concluí. Por quê? Porque tem alguém fazendo a tarefa. O rei Davi, antes de subir para tocar a harpa para Saul, ele colocou outra pessoa cuidando das ovelhas. Então, por favor, entenda isso. Deus vai estabelecer esse lugar para nós. Esse lugar de sacrifício onde a gente não viveu para a glória do nosso próprio nome. Nós estabelecemos preceitos de dignidade e justiça, onde as pessoas conseguiram usufruir da tarefa que nós estabelecemos. Então, no nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor libere o seu favor e você consiga discipular as pessoas mais importantes da sua vida, a sua família. Os herdeiros da sua unção são os que foram gerados na sua casa.
Desde os dias de Abraão há uma sedução sobre a igreja. Abraão disse: Eleazar vai ser o meu herdeiro, alguém que me conquistou pelo serviço. E o Senhor disse: não, o seu herdeiro vai ser um que vai ser gerado com a sua natureza. Não que Eleazar não fosse um homem digno, Eleazar é um homem digno, Eleazar é um homem do Senhor, mas eu estou dizendo, o padrão que Deus aprovou é alguém que foi gerado da própria natureza para ser herdeiro. Então a sua família vai ser o lugar do Senhor, a sua casa é o Éden a ser conquistado, o ambiente espiritual que nós precisamos entrar é o ambiente do Senhor. Então, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que haja favor e graça sobre nós, sobre nossa família nesses dias. Então, nos dias de Noé, os homens são tentados a continuar além daquilo que o Senhor tinha designado. Lembra, a Bíblia diz: quem profetiza o faça de acordo com a sua medida de fé. Quem profetiza, faça de acordo com a jurisdição da sua fé. Então, este lugar que nós precisamos fazer, saber até onde eu devo ir, saber até onde seu entendimento tem um limite, a sua atuação tem um limite. Toda autoridade constituída tem uma esfera, uma jurisdição até onde ele pode ir. E no reino do Espírito é assim também. Então que haja favor e graça sobre nós, e nós entendemos do que o Senhor esteja liberando nesses dias. Há uma graça de Deus nos consumindo para este lugar. Há uma graça de Deus nos consumindo para levar neste lugar, nos levar a ser semelhantes ao Senhor. E é isso que Deus está estabelecendo, sabe, de homens que estão se gastando pela sua vida, se gastando pelos seus filhos, mas o anseio de não perder aquilo que nós estamos construindo. A primeira aula que nós conversamos sobre aqui, há 4 dias atrás, foi Noé. Hoje é a quarta, então há 3 dias atrás, a obra gera aperfeiçoamento, ela não gera condenação. Então, se a obra que você está edificando está te fazendo perder os seus filhos, não foi Deus que te mandou. Pode conferir aí, Deus não mandou Noé plantar uma vinha, sabe? Então, se você plantou algo que o Senhor não edificou, eu quero trazer a palavra de Jesus para este ambiente que diz assim: não vai ficar nenhuma árvore que o Senhor não plantou, que o Senhor arranque da nossa vida tudo aquilo que nós plantamos com a nossa própria vontade, que está fazendo nós mostrar a nossa nudez aos nossos filhos. Então, o ambiente que eu estou fala muito do que eu carrego. Porque a nudez nunca foi problema para Adão, se perceber nu que foi. Do mesmo jeito que Noé, quando ele foi percebido nu. Então tem obras que nos fazem mostrar a nudez aos nossos filhos. Tem obras que nos fazem mostrar a nossa nudez à nossa casa. E depois nós queremos nos esconder deste coração. Então, se você acordar para isso, estar neste ambiente, neste lugar, Deus vai abençoar a sua família. Se você souber que Deus arranque toda árvore que não foi plantada por Ele e você seja desperto a funcionar no Senhor. Amém? Você entende isso? Então, Noé é uma célula de funcionamento no reino do Espírito. Noé é uma célula de funcionamento no reino do Espírito, onde eu estou voltando e acessando a minha casa, e cada homem se torne semelhante a Jesus Cristo. Então, nós funcionamos nessa operação de justiça e graça e favor. E cada vez que Deus está manifestando isso sobre nós, nós estamos cada vez mais próximos do que Ele está liberando. E cada vez que eu estou lutando para os meus filhos, eu me torno mais semelhante a Jesus. Cada vez que eu estou gastando mais para que outro seja entesourado com o meu serviço. Jesus escreveu isso dizendo: por eles eu me santifico. Então Jesus orava não era para se conter, ele orava para que Pedro se contesse. Jesus orava não era para que João recebesse, para que ele recebesse visões. Jesus orava para que João recebesse visões.
o Senhor estabelecia isso sobre esse pensamento. Se Jesus operou assim, nós devemos operar assim. Esse é o sentimento de Noé. Amém? Então, eu queria agradecer você que esteve aqui nesses momentos. Eu quero deixar mais alguns minutinhos para uma pergunta. Se você tem alguma pergunta sobre o tempo de Noé, nós já estamos pertinho de encerrar. Se você está em alguma pergunta sobre os dias de Noé e a preparação para os tempos do fim, você faz ela aí, senão nós vamos orar e encerrar a nossa live. Amanhã nós vamos fazer às 17 horas, sabe? No horário Amanhã nós vamos fazer às 17 horas no horário de Brasília, às 16 horas no horário do Mato Grosso. Vou salvar sim. Amém. Então, se você tem alguma pergunta sobre os dias de Noé, nós vamos estabelecer agora. Senão, nós já vamos dar continuidade. Amém? Então, Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã às 16 horas no horário de Mato Grosso e às 17 horas no horário de Brasília.